A paz do Senhor! Que bom! Mais um domingo, né? Que alegria! Como é bom! Eu quero que você assista a aula. Se você não tiver como colocar a sua foto, coloque só assim: eu assisti, eu estou aqui, presente, alguma coisa que para que eu possa ver que você assistiu e marcar a sua frequência, a sua presença lá, tá bom? Pega a sua Bíblia e vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, que está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. O que esse versículo quer nos dizer? Esse versículo está dizendo que nós devemos parecer com Jesus, sermos servos como ele foi. Como assim? Jesus estava lá no céu, cheio de toda glória, de majestade, centrado em seu trono, e ele se esvaziou e deixou o direito, abriu mão de toda aquela glória e veio aqui nessa terra, nasceu, cresceu, sentiu fome, sentiu dor, foi traído, foi desprezado, foi abandonado, sofreu, morreu e ressuscitou para salvar você. Jesus é o modelo de servo. Você é servo de Deus? Você é um servo de Jesus? Esse versículo está dizendo que nós temos que ter como exemplo esse versículo, que nós precisamos abrir mão do nosso direito. Ser servo é alguém que faz alguma coisa mesmo sem querer, que é obrigado a fazer alguma coisa. E quando nós falamos que somos servos de Deus, como assim? O que é ser um servo de Deus? Quando você pensa no que Deus fez por você lá na cruz, que ele derramou o sangue dele ali na cruz do Calvário, Jesus morreu no seu lugar, que ele colocou aquela coroa de espinhos e ficou ali naquela cruz, ele pagou o preço que era você que deveria pagar. Você que deveria morrer ali naquela cruz. Quando Jesus pagou o preço por você, ele te deu liberdade de se tornar um servo dele. Como assim? Você agora pode escolher fazer a vontade de Deus, mesmo quando o seu corpo, a sua carne, a sua vontade não quer. Você abre mão e faz aquilo para glorificar o nome de Deus. O que significa? Significa que muitas vezes o servo, ele faz algumas coisas que para ele são muito difíceis. Ele faz algo que às vezes, se fosse para ele escolheria diferente. Eu trouxe aqui alguns exemplos de servos para você. O melhor exemplo para nós é o de Filipenses, que fala de Jesus. Mas nós temos o exemplo de uma criança. Na verdade, eu trouxe duas crianças. Uma delas é o Samuel. Samuel, quando ele foi morar lá no templo, ele não foi de espontânea vontade. Quem levou Samuel foi a Ana, a mamãe dele. Mas ele ficou servindo a Deus com todo prazer, com toda alegria. Eu imagino que ele sentiu saudade, que ele sentiu vontade de ir para casa, mas ele serviu. E a Bíblia nos diz que ele foi um homem muito poderoso. E antes mesmo dele crescer, a Bíblia fala que ele ouviu a voz de Deus e ele ouviu uma mensagem muito difícil, algo muito difícil de falar, que ele amava Eli. Eli estava deixou os filhos dele fazer aquilo que não agradava a Deus. E Samuel precisava de falar para Eli que Deus iria castigá-lo. Como foi difícil para Samuel dar aquela notícia para Eli. Mas ele obedeceu. Ele foi um servo obediente. Ele fez o que Deus mandou, mesmo ele achando difícil. E você? Às vezes você precisa falar a verdade e você inventa uma mentira. Fale a verdade, seja um servo fiel ao Senhor. Jesus, o nosso exemplo, ele sempre foi um servo fiel. Ele também abriu mão do direito. O nosso versículo mesmo diz que ele estava lá no céu, mesmo sendo Deus. Ele abriu mão do direito de ser Deus e veio nessa terra como um ser humano, como um homem. E a Bíblia diz que ele morreu na cruz, mesmo ele achando difícil. Teve um momento que ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pensou: Senhor, se tiver outro jeito, por favor. Mas ele falou assim: contudo, não faça a minha, mas a tua vontade. Então o servo faz a vontade do Senhor. Quem é o seu Senhor? É Deus? Então nós precisamos fazer a vontade de Deus. Outra criança também que a Bíblia nos conta é aquela menina que morava na casa de Naamã.
ela foi levada para a casa de Naamã como uma escrava. Eu penso que foi muito triste ficar longe dos seus familiares, longe da sua mamãe. Mas ela estava ali, e mesmo estando longe, mesmo estando fora do seu país, ela foi uma serva fiel, ela foi uma testemunha. Ela contou, quando a esposa de Naamã estava lá triste, ela deu uma notícia tão maravilhosa. Ela falou para a esposa de Naamã, falou: olha, lá no meu país, lá em Israel, tem um homem que pode curar Naamã. Ela testemunhou, mesmo ela sendo obrigada a ficar ali naquela casa. Ela poderia ter ficado calada, mas ela foi uma serva fiel. Ela cumpriu o propósito dela. Assim, ela testemunhou. E Naamã recebeu um grande presente, que foi curado. E ele conheceu o Deus daquela menina. Ela glorificou o nome de Deus. Você também pode fazer isso. Outra coisa que o servo precisa fazer é ser humilde. Ser humilde é reconhecer que muitas vezes as pessoas podem fazer algumas coisas melhor do que você. Muitas vezes você não sabe tocar, às vezes você não canta, às vezes você não sabe desenhar tão bem. Claro, cada um de nós temos uma aptidão, temos uma característica. Por exemplo, a tia Neide tem muita dificuldade para cantar. Mas eu gosto muito de contar história. Eu gosto de desenhar, eu gosto de costurar, mas eu não sei cantar. Então, nós precisamos de ser humildes e reconhecer quando tem alguém que faz alguma coisa melhor do que nós. Assim, nós podemos ser um servo humilde. Lá na Bíblia conta a história de duas crianças, de duas pessoas que deram um exemplo muito, muito importante sobre inveja. Olha, esse aqui é Caim. Caim era mais velho do que Abel. E Caim ficou com inveja de Abel, porque Abel ofereceu para Deus um sacrifício que Deus se agradou. Abel ofereceu o cordeiro, e quando Caim ofereceu ali dos frutos da terra aquilo que ele produzia, a Bíblia diz que Deus não aceitou o sacrifício de Caim, mas ela agradou do sacrifício de Abel. Naquele momento, Caim ficou com tanta raiva de Abel, a ponto de matar o seu próprio irmão. Olha que coisa triste! Aquele servo foi um servo invejoso, e por isso ele deixou o ódio tomar conta do seu coração, e ele não glorificou a Deus. Nós precisamos também de ser um servo amoroso. Amoroso é aquele que sabe amar, mesmo quando as pessoas estão sendo más. Às vezes a pessoa está brigando com você e você está orando por ela, você está fazendo bem. Às vezes na sua casa, seu irmão briga, às vezes faz alguma coisa que você fica triste. Você precisa de fazer diferente. Faça como esse menino aqui, ore pelo seu irmão, ajude o seu irmão. Assim você vai estar glorificando a Deus. Você quer ser um servo fiel? Você quer ser um servo amoroso? Então, preste atenção no desafio da Tia Elaine. Essa semana, o desafio é muito importante. Olha, eu quero dizer para você, nós somos servos de Deus. Nós servimos ao Senhor. Servo de Deus não é só aquele que serve lá na igreja, que ajuda a limpar a igreja. Sim, esse também é servo. Mas quando nós fazemos aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus agrada na nossa casa, as pessoas, os seus vizinhos vão olhar para você e ver que Jesus está morando no seu coração e pensar: eu também quero servir esse Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor, sendo um servo fiel, sendo um servo humilde, sendo um servo amoroso, sendo um servo que cede a vez, que dá o direito. Muitas vezes você tem razão e fica tão chateado, fica bravo. Eu quero dizer para você, assim como o versículo lá de Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, que diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Esse versículo é o versículo que eu quero que você lembre essa semana. Você precisa de querer parecer com Jesus, mostrar para as pessoas que Jesus está dentro de você. E outra coisa, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, você pode fazer isso, porque Ele veio aqui, foi para isso, foi justamente para salvar você, porque Ele ama você. A Bíblia nos diz que Ele te ama de um jeito todo especial.
A Bíblia fala que ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Como está escrito aqui em 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Se você acredita nessa palavra, se você crê com seu coração, você quer hoje receber Jesus no seu coração? Se você quer, você pode fechar os olhos e eu vou orar com você. Querido Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero ser filho de Deus. Eu quero te servir, Pai. Em nome de Jesus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A Bíblia diz aqui em João 1,12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você é filho de Deus e agora você pode se tornar um servo fiel, amoroso, que cede a vez, humilde, parecido com Jesus, como diz o nosso versículo lá de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, 6 e 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens. Um grande abraço, que Deus abençoe você. Até a próxima aula. Tchau!